Olha, acho que essa coleção veio num momento muito interessante, né? A gente tem vivido nesse último ano uma história que a gente, mais do que nunca, conseguiu entender a importância da casa. Onde a casa assume um protagonismo, onde a nossa casa virou um escritório, a escola, o restaurante, a igreja, a academia de ginástica. Então a gente começa a observar o espaço de uma outra forma, né? E consequentemente os móveis também. Então, dentro desse contexto, né, o que me veio foi uma vontade de expansão, expandir essas relações, né, das linhas que margeiam o projeto, né, ou a casa, ou o apartamento, o imóvel em si. E aí veio, nesse contexto, essa relação com um mobiliário que tivesse uma performance externa, mas que se relacionasse com a área interna também. E aí a gente começa a conviver intimamente com o nosso mobiliário e com a questão espacial. Então acho que dentro desse contexto a gente começa a perceber a importância dos espaços reais, o que serve e o que não serve, e como a área externa, que antes não era tão valorizada porque a gente vivia em trânsito, né? A gente não tinha a necessidade de ficar num local só, muito pelo contrário, era difícil a gente estar nas nossas casas por muito tempo, a gente começa a ter uma outra relação, né? Procurar o espaço externo. E aí essa coleção vem de encontro a esse momento. Mas não um outdoor voltado só à relação externa, mas essa transitoriedade, um espaço interno que se encontra com o externo. Foi essa a motivação para essa coleção, foi em cima dessa ideia que a gente trabalhou. Eu acho que todo móvel que pode ficar no tempo, ele tem uma questão técnica muito forte, então a gente começa a aliar a estética a essa relação técnica de ter um mobiliário na área externa e desenvolver peças que, como eu disse, caminham de dentro para fora com muita tranquilidade. Para essa coleção eu trouxe 3 situações, né? Primeiro que eu chamei de jornada, in natura e o naive. Então, acho que essa relação da memória afetiva, um aspecto da relação com a liberdade que a gente, de certa forma, deixou de ter agora durante esse período, e essa relação com o espaço e o próprio mobiliário se transformou tão íntima que a postura mudou. Então, o que eu criei para essa coleção foram posturas diferentes. Dessa coleção, a gente resgata a cadeira de balanço, então essa liberdade, essa fluidez, quer dizer, o vento batendo no rosto, ou você sair do móvel e o móvel continuar se movimentando. Então, tem uma relação poética também, né, e realmente uma memória de bons momentos, boas lembranças, que agora a gente vai conseguir observar e entender que a gente pode misturar esses usos. E também um outro aspecto é que o mobiliário ele é leve, ele foi feito para ser leve, e aí você consegue andar com ele pela casa, que é uma outra situação. Você consegue criar situações diversas em outros espaços. Então, eu acho que a casa se transforma realmente num espaço em movimento. Eu acho que o que é mais interessante em todas as coleções, e porque eu me identifico tanto com a marca, e a gente vem aí trabalhando agora o nosso 5º ano, é que artefato tem essa relação direta, o DNA, com o fato a mano. Existe aí uma relação interessante de pesquisa, tecnologia, um trabalho manual muito primoroso, um trabalho com cuidado e testes, né? Eu acho que quando a gente trabalha com esse tipo de mobiliário, existe uma responsabilidade também muito grande em ter um produto que seja durável, e a gente tenta trazer isso para todo o mobiliário que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos para Artefato. E eu me relaciono com a marca há 25 anos, desde que eu abri o meu escritório, e há mais ou menos, acho que há 4 anos eu estou aí fazendo a direção de criação e desenvolvimento de produto. E foi muito interessante esse momento onde a Artefato nos chamou, e como qualquer marca em um determinado momento tem a vontade de ter um frescor, um olhar diferente sobre ela, né? Então essa conversa e essa união foi muito positiva, muito boa. Eu estou muito feliz em poder desenvolver essas linhas aí ao longo desse período, e de realmente trazer também para a marca um olhar
e uma possibilidade, um leque de possibilidades diferentes através de novas superfícies, novos elementos, introduzindo isso à qualidade que é incrível, a todo o comprometimento e a equipe de corpo técnico que é fantástica que a Artefato tem.